Salve fiel, salve nação corintiana. Quarta-feira agitada, tem muita notícia importante do Timão para vocês. O mercado da bola agitado tá finalizando a janela de transferências e o Corinthians subiu novamente a proposta pelo Arthur Cabral. O Corinthians está apostando todas as fichas para trazer aí o atacante do Benfica para o Timão. Tem o Yuri Alberto sendo negociado com o clube inglês. Inclusive, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês negociariam o Yuri Alberto? Vale a pena vender o atacante do Corinthians? Deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. Tem informação dos bastidores, impeachment do Augusto Melo. O Corinthians também vai ter que contratar o Kaká em definitivo. Muita informação importante. Fica até o final para você não perder nada. Mas antes da gente assistir, deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo, se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então ao Thiago Salazar, trazendo notícias quentinhas do Corinthians e o Cereto atualizando pra gente o mercado da bola do Timão. Muita coisa acontecendo, fiel, dá só uma olhada. Bem, o Corinthians aposta todas as suas fichas, está tentando de qualquer maneira contratar o atacante, o Arthur Cabral, centroavante do Benfica de Portugal. O Corinthians apostou as últimas fichas pelo atacante Arthur Cabral, atualmente no Benfica de Portugal. Conforme a apuração do Marco Belo, meu amigo Marco Belo, que participa da Rádio Transamérica e também do podcast Timão, além do meu Timão. O Marco Belo está em todas, hein? Ele diz o seguinte, que o Corinthians melhorou a oferta ao clube português e também mudou os moldes de negócio. O Corinthians melhorou ainda mais a oferta para o clube português. O Corinthians busca um acordo de empréstimo de 1 ano, com a obrigação de compra ao término do vínculo inicial a partir de metas estabelecidas. O valor da contratação em definitivo seria de 15 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais na cotação atual, fora o pagamento pela aquisição provisória. O Benfica ainda responderá se aceita ou não a oferta corintiana. Apesar do clube português querer se desfazer do jogador, o Benfica não quer mais ficar com o jogador, ele não abre mão de receber um valor próximo do que pagou por ele, que foi 20 milhões de euros, cerca de 123 milhões de reais na cotação atual. Atleta e clube têm contrato até junho de 2028. Até junho de 2028 vai o contrato do Arthur Cabral com a equipe do Benfica. Arthur Cabral e Corinthians já se acertaram financeiramente e o atacante chegaria ao Corinthians independentemente da possível negociação do Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Então, o Corinthians, portanto, quer porque quer a contratação do Arthur Cabral. É o nome da vez. É o plano A, o plano B, o plano C, o plano D e o plano E. É o Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Acontece que os moldes da negociação são esses. O Corinthians traria o Arthur Cabral emprestado por 3 milhões de euros, mais ou menos. E aí, no final do empréstimo, o Corinthians teria a obrigação de pagar 15 milhões de euros, mais ou menos, o que é mais de 90 milhões de reais. É muito dinheiro. O Corinthians vai ter dinheiro para pagar o Arthur Cabral no final do empréstimo? Acontece que o Corinthians está desesperado por um atacante, está desesperado por um centroavante, quer de qualquer maneira a contratação de um camisa 9 que faça gols, porque o Corinthians tem até agora o Yuri Alberto, né, que perde muitos gols, e tem o Pedro Raul, que não dá nem para considerar o Pedro Raul como centroavante do Corinthians, né, porque quando ele está em campo, ele só atrapalha. E agora, então, o Corinthians precisa da contratação do Arthur Cabral de qualquer maneira, mas tem que correr logo atrás desta contratação, porque hoje é dia 28 de agosto e o Corinthians tem até dia 2 de setembro apenas para terminar esta contratação, para fechar esta contratação. 2 de setembro é a próxima segunda-feira e o Corinthians não tem muito tempo para terminar ou fechar, encerrar esta contratação. Mas o Corinthians ainda não desistiu da contratação do Arthur Cabral. E não tem outro plano, não tem outro jogador em mente. É o plano A,
o plano B, o plano C, o plano D e o plano E, a contratação do Arthur Cabral. E agora eu conto para você se o Yuri Alberto vai sair do Corinthians ou não. E afinal de contas, o Yuri Alberto vai ser vendido do Corinthians? Esta é a pergunta que não quer calar. Há 5 dias do fim de janela de transferências no Brasil, o Corinthians ainda busca opções no mercado para reforçar o ataque, né? Em contrapartida, observa clubes do exterior interessados em Yuri Alberto, artilheiro da equipe na temporada. Nesse momento, o clube que tem interesse mesmo é o Southampton da Inglaterra, mas acontece que vai fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta para ter o jogador. Acontece que, neste momento, dificilmente o Corinthians vai negociar o Yuri Alberto, porque o Corinthians não tem outro jogador para a posição. Se o Corinthians não contratar o Arthur Cabral, o Corinthians não vai negociar o Yuri Alberto. A proposta do Southampton é feita por empréstimo de 1 ano, com opção de compra no fim do período. A negociação é vista como muito difícil. O Corinthians dificilmente deve negociar o Yuri Alberto para o Southampton da Inglaterra. Pelo menos por enquanto o Corinthians não conseguir contratar outro jogador. A proposta do Southampton poderia chegar até 21 milhões de euros, 126 milhões de reais. Apesar disso, a diretoria entende que só poderá negociar o jogador caso tenha pelo menos uma peça de reposição à altura para a sequência do campeonato. Mesmo muito contestado, né, o Yuri Alberto tem 16 gols em 38 jogos e é o principal artilheiro do Corinthians em 2024. Você imagina se ele não perdesse tantos gols, né? Se ele não perdesse tantos gols, como ele não seria importante vestindo a camisa do Corinthians. O Ramon Dias deseja ter mais opções para a função de centroavante, que é a função mais carente do Corinthians no momento. Além do Yuri Alberto e do Pedro Raul, o Corinthians tem também o Giovani, que quebra o galho na posição, mas o Giovani não é considerado um centroavante, E agora contratou o Héctor Hernandes, que não se sabe se de fato vai dar conta do recado ou não, né? O Corinthians contratou o Héctor Hernandes, mas a verdade é que não bota tanta fé assim no Héctor Hernandes. Se botasse fé no Héctor Hernandes, não estaria interessado em contratar o centroavante, o Arthur Cabral, como está interessado o Corinthians. Portanto, é isso. Continuando falando do Corinthians e a torcida, o Corinthians que hoje está tentando as últimas fichas para trazer aí o Arthur Cabral para o Timão. Vocês são a favor da contratação do Arthur Cabral? Já deixa aqui abaixo sua opinião nos comentários. A informação trazida é pelo Marco Belo, é o setorista da Rádio Transamérica, ele que sabe tudo do Corinthians também. Está aí com a informação que o Corinthians melhorou a oferta para o Benfica para ter o Arthur Cabral no Timão. O Arthur Cabral, de 26 anos, Corinthians tenta aí um empréstimo com a obrigação de compra do jogador. O Arthur Cabral tem passagens pelo Ceará, Palmeiras, Basel e está agora no time do Benfica, e o Corinthians aposta praticamente todas as suas fichas nesse jogador. Arthur Cabral é o nome da vez aí no Timão. Corinthians tenta um acordo aí com o Benfica, mas o Benfica vem fazendo jogo duro. É um jogador que tem altos valores envolvidos nessa negociação, e o Corinthians tenta aí de tudo para trazer o Arthur Cabral. A diretoria do Corinthians está praticamente desesperada, porque sabe, né, a situação do time no Campeonato Brasileiro não é das melhores. O Corinthians continua na zona do rebaixamento, só sai dessa situação fazendo gols, e os atacantes que o Corinthians tem não conseguem fazer. Yuri Alberto, Pedro Raul é muito abaixo. Inclusive o Yuri Alberto está sendo negociado com o Southampton da Inglaterra. Gostaria de perguntar para vocês também, vocês venderiam o Yuri Alberto? Deixa aqui abaixo a opinião de vocês também sobre essa negociação do Yuri Alberto aí com o time da Inglaterra. E o Yuri Alberto aí é um jogador que não caiu na graça da torcida. Alguns morrem de amor por ele, mas outros é dividido, né? Tipo, a torcida é muito dividida, a questão nisso. Eu acho que ele erra muitas oportunidades
muitas oportunidades ele erra e precisa realmente de um jogador que tenha duas oportunidades e faça o gol. Na situação que o Corinthians se encontra, né? O Ramon Dias vem falando isso nas coletivas, que no ano passado quem deu essas alegrias aí para o Vasco foi o Verratti, jogador matador aí que ajudou muito o Ramon Dias e o Vasco não cair para a Série B no ano passado. E o Ramon Dias já se ligou que precisa aí de um centroavante o mais rápido possível. Para você ver como que são as coisas, o Corinthians contratou o espanhol Héctor Hernández, mas eles mesmos não têm aí a confiança total no Héctor Hernández. Por isso tá essa correria aí tremenda atrás de um novo centroavante aí para quem sabe chegar e fazer aí gols, que é o que o Corinthians precisa, né? Corinthians que joga amanhã contra o Juventude pela Copa do Brasil, quartas de final, às 8 horas da noite no Alfredo Jaconi, lá em Caxias do Sul. Talvez tenha já a estreia do Héctor Hernández e do José Martínez, que já estão bidados, já podem fazer a sua estreia com a camisa do Corinthians e deve ser essas novidades aí para o jogo de amanhã. Então, tá aí as informações do Corinthians. Arthur Cabral é o plano A do Timão no momento. Yuri Alberto sendo negociado com o clube da Inglaterra e o Corinthians enfrentando o Juventude amanhã pelas quartas de final da Copa do Brasil. Há torcedores que estão pedindo pro Corinthians nem ir com força máxima amanhã, porque sabe que a situação, a obrigação do Corinthians é no Campeonato Brasileiro. Faltam 14 rodadas e o Corinthians precisa ganhar metade dessas partidas para se salvar da Série B. Então deixa a sua opinião nos comentários sobre tudo que foi falado, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês aí, tá bom? Deus abençoe cada um mesmo, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!